Bom dia, meu sexto ano, tudo bem, como estão? Vamos lá. Nós continuamos falando sobre o ar. E aí, o que seria essas grandes questões a respeito do ar que a gente já vem falando anteriormente? Hoje a gente vai falar sobre as propriedades do ar. Quem são essas propriedades? Também listei aqui para vocês e elas estão listadas para vocês aí no capítulo. Quem são elas? A massa, o volume, o peso, a compressibilidade, o ar rarefeito, a elasticidade, expansibilidade e a pressão atmosférica. Esses são os que a gente chama de propriedades do ar. Por que o ar tem essas propriedades? Porque o ar ele se encaixa em várias situações, ele se encaixa em várias formas, digamos assim. Por isso que a gente diz que o ar ele é considerado matéria. Por que matéria? Porque ele pode ser mensurado, ele pode ser pesado, ele ganha espaço em determinados locais, tá certo? E nós vamos conhecer cada uma dessas propriedades, justamente analisando as suas características. A minha primeira propriedade é a questão da massa. O que é exatamente essa massa? A massa é a quantidade, digamos assim, de matéria que o ar tem ou que ele ocupa em determinado local. Como é que eu posso analisar essa situação? No livro de vocês tem duas ilustrações, certo? Tem uma bola cheia e tem uma bola vazia. Por que eu posso utilizar isso como exemplo? Porque a bola vazia, ela pesa um valor bem menor do que a bola cheia, certo? Se a gente tivesse aqui uma balança e pudesse aferir o peso, a massa dessa bola vazia, a gente ia ter um valor X, como está sendo mostrado no livro de vocês. A partir do momento em que essa bola está cheia, que o ar está aqui dentro, preso aqui dentro, ele ocupa esse espaço que está aqui dentro e o que acontece? Ele pesa, ele ganha massa, ou seja, ele ganha peso, tá certo? E aí, seguido do meu peso, a gente também tem o volume, porque os dois estão entrelaçados. O que seria esse entrelaçado, professora? Porque o volume é justamente o espaço que o ar ocupa em determinados locais, ó. A bola ela está totalmente vazia, certo? A partir do momento que eu abro e que eu deixo o ar entrar, ele ganha o volume ou a forma do objeto em que ele esteja dentro. Nesse caso, ele está em forma circular. Por quê, professora? Porque ele entrou aqui dentro da bola e ele ganhou o formato que a bola deu a ele, certo? Essa é a questão. É justamente o formato, é o volume, é o espaço que ele ocupa. Quanto maior for a minha bola, mais espaço, mais volume ganha o ar. Então, de acordo ela ganha mais volume, ela também vai ganhar mais massa. Ela vai fazer o quê? Ela vai pesar mais. E o que seria exatamente esse peso? Muita gente acha que peso é exatamente o peso do nosso corpo, a massa do nosso corpo. Só que tem uma diferençazinha nessa situação. Qual seria essa diferença? É a força em que a Terra nos atrai que a força gravitacional nos atrai para a Terra. Por quê? Quanto mais massa a gente tiver, mais pesada a gente vai ser. Então, o peso é aquilo que a gente pode medir por conta da nossa força gravitacional. Quanto mais peso ou quanto mais massa a gente tiver, mais a gente vai ser puxado para a Terra. Então, esse peso que a gente chama é a força que a força gravitacional tem sobre cada corpo. Então, quanto mais massa ele tiver, mais próximo à Terra ele vai ficar. Por exemplo, se eu pegar uma borracha e um papel, na lógica da gente, o papel ele vai, a massa dele é bem menos do que a massa da borracha. Por quê? Porque eles vão
ter pesos diferentes. Se eu soltar, ó, observe que a borracha, ela cai mais rápido. Por que a borracha cai mais rápido? Porque a força gravitacional, ela vai agir mais rápido sobre ela. Por quê? Porque o seu peso, ele é maior, a sua quantidade de massa é maior. Já falamos de 3 propriedades, ó. Massa, volume e peso. Por que eu falei tudo junto? Porque eles estão entrelaçados. O volume que o ar ele vai ocupar está de acordo com o objeto em que ele esteja. E aí, de acordo com o seu volume, ele vai ter uma quantidade de massa, ele vai ter um peso específico. Por isso estão entrelaçados. A minha próxima propriedade é a compressibilidade. É a questão e a capacidade de o ar ser comprimido. É como se ele fosse espremido. E aí, como exemplo, eu trouxe para vocês essa seringa, certo? Ela está fechada, observe que ela está fechadinha. Então, aqui dentro eu não tenho ar nenhum. A partir do momento que eu abro a minha seringa, o ar entra aqui dentro, certo? E aí ele está todo espalhado aqui dentro. Mas o que seria a compressibilidade? É isso aqui, ó. Eu vou fechar a saída de ar e vou empurrar o ar com esse outro lado. Gente, eu não tenho mais força para conseguir fechar essa seringa. Por quê? Porque o ar que está aqui dentro, ele está comprimido, ele está tão apertado que ele não me deixa fechar a seringa por completo. Então, quando eu faço essa situação, eu estou exprimindo, eu estou diminuindo o espaço do ar e deixando ele comprimido de acordo com o espaço em que ele tem. Se eu soltar aqui, o ar sai e aí eu posso fechar a seringa normalmente. Aí eu não tenho mais ar nenhum aqui dentro. A partir desse momento, ó, fiz isso. O ar entrou, ele ganhou espaço, ele ganhou volume aqui dentro, certo? O local que ele tem para sair é essa abertura. Se eu fechar a abertura, ele não tem para onde sair. Então, eu posso comprimir até determinado ponto. Aqui, eu já não consigo mais fechar. Se eu tentar, eu vou só me machucar, porque eu vou machucar o meu dedo, porque eu não tenho mais condições de segurar esse ar que está preso, que está comprimido aqui dentro. Quando eu solto, ele faz até um barulho que, infelizmente, vocês não vão ouvir. Mas, ó, porque o ar, ele ganhou novamente espaço para sair daqui de dentro, certo? Quem é a minha próxima propriedade? Ar rarefeito. O que é esse ar rarefeito? É uma situação em que acontece em locais altos, em montanhas, em picos altos. Por exemplo, as pessoas que trabalham, que gostam de escalar montanhas bem altas. Uma coisa que é obrigatório para eles é andar com botijões de gás oxigênio. Por quê? Quanto mais alto for a montanha em que ele esteja escalando, menor vai ser a quantidade de gás oxigênio disponível para ele. Então, ar rarefeito significa a quantidade de gás oxigênio disponível naquele local. E como a gente estudou as camadas da atmosfera, a gente viu que de acordo a gente vai aumentando ou se distanciando da Terra, vai diminuindo a quantidade de gás oxigênio disponível para cada um. Não é assim que a gente viu? Então, ar rarefeito significa que eu tenho pouca quantidade de gás oxigênio disponível naquele local. Então, as pessoas que trabalham com alpinismo, que trabalham ou que gostam desses esportes, um dos itens de segurança deles são botijões com gás oxigênio. Por quê? Porque dependendo da altura do monte em que eles vão escalar, eles podem precisar colocar os tubos de oxigênio para respirar, porque senão eles podem ficar sem oxigênio e não conseguem respirar. Então, isso é uma das propriedades do ar. É a quantidade de gás oxigênio disponível no ar para essas pessoas. A próxima é a elasticidade. Que aí, o que seria essa elasticidade? O ar é um elástico que a gente estica e volta ao local? É mais ou menos isso. Por exemplo, a seringa, quando eu puxo,
eu coloquei o ar aqui dentro. Fechei, o ar saiu. Então, o ar, ela tem essa propriedade de entrar e sair de determinados locais com a maior facilidade do mundo. E isso a gente chama de elasticidade, porque ele pode ganhar ou perder espaço com muita facilidade em determinados locais. Quem é a minha próxima? Pressão atmosférica. Que palavra estranha, diferente do nosso cotidiano. Gente, pressão atmosférica, o ar, como a gente viu no início, ele tem peso, ele tem massa. E essa pressão é justamente o peso que o ar tem sobre as coisas, os objetos, as pessoas. E aí, como é que a gente pode sentir essa pressão? Eu vou dar um exemplo bem simples a vocês. Isso aqui é um desentupidor de pia, certo? Como é que eu vou mostrar a pressão? Se você flexionar ele com força na parede, flexionei, ele ficou. Por quê? A pressão, a pressão de fora, que foi colocada aqui, fez com que o ar de dentro saísse. Então, ele fica preso. Com um certo tempo, o ar vai fazer o quê? Vai entrar aqui dentro, vai tornar um equilíbrio. E aí, ele cai. Por que ele cai, professora? Porque o ar entrou dentro dele e fez uma zona de equilíbrio entre o ar que tinha fora e o ar que tinha dentro do tubo. Isso é o que a gente chama de pressão atmosférica, e é por isso que a gente não sente o peso do ar sobre a gente, porque a gente consegue entrar em equilíbrio térmico, em equilíbrio com essa pressão. E aí o ar que está fora e o ar que está dentro é como se eles se igualassem. A quantidade de ar que tem fora e a quantidade que tem dentro ficam igual, e a gente tem o que a gente chama de equilíbrio. E aí por isso que a gente não sente essa pressão. Junto com essa pressão, a gente tem o que a gente chama de altitude. O que é exatamente essa altitude? A pressão atmosférica ela está totalmente relacionada à questão da altitude em locais mais altos. E aí isso normalmente é de acordo ao nível do mar. Por quê? Quanto mais alto for, menor vai ser a pressão atmosférica. Por quê? Quanto mais alto, mais eu vou estar próximo, digamos assim, das outras camadas de ar atmosférico. Então, menor ou menos eu vou sentir a pressão do ar sobre mim. Quanto mais baixo, mais eu vou sentir a pressão, mais eu vou sentir a força do ar sobre o local onde eu esteja, certo? E por último, a última propriedade que a gente vai falar é a expansibilidade. O que é essa palavra tão diferente? Expansibilidade é a capacidade que o ar tem de se expandir, de ganhar espaço, por isso o nome expansibilidade. Ele ganha espaço, ele ganha dimensão. Um exemplo muito bom que a gente adora isso, eu tenho certeza que vocês vão sentir aí, ó, o cheiro do perfume. Quando a gente faz esse movimento, xiringa o perfume no ar, todo o espaço em que você está fica com o aroma do perfume. Eu tenho certeza que vocês estão sentindo esse cheiro aí agora, não estão? Pois é. Então, isso é uma forma da gente comprovar que o ar ele ganha espaço. Todo o ambiente que eu estou aqui está todo com o aroma do perfume, com o cheiro do perfume. É a capacidade que esse ar tem de, se expandir, ganhar espaço entre a gente, certo? Essas são as propriedades do ar que nós vimos, tá certo? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, o que acontece? A tia tá aí online para a gente ter as dúvidas. Podem perguntar o que eu quero. Aprendizado, tá certo? Então, se ficou alguma dúvida, ficou alguma coisa... Professora, eu não entendi isso aqui. Pergunta, certo? É perguntando e eu respondendo, tá bom? Um bom dia, tchau!